nós vamos partir agora, melhor dizendo, para as perguntas do vídeo 108. E então, que foi o vídeo das respostas daqueles exercícios. E aqui nós temos a pergunta do nosso irmão Wagner Brandão, que diz o seguinte: boa tarde, como que o Exu quebra-osso se identifica em ponto riscado? Olha, meu irmão, eu nunca vi um Exu que se assume esse arquétipo, né, de quebra-ossos. Eu nunca vi o ponto dessa entidade. Tá? Na verdade, eu volto sempre a dizer, não existe um ponto específico, né? O que pode haver são pontos já de entidades que já arriscaram esse ponto, né? Então, se procurar aí pela internet, vai se encontrar isso daí, tá? E talvez já tenha pontos já prontos, feitos, riscados por essas entidades, porque são entidades que não se vê ali em qualquer terreiro, né? São entidades raras de se chegar aqui. Então eles vão trazer o seu ponto riscado. Então volto a dizer, né? Não se baseiem por pontos que vocês veem na internet. Esses pontos que a gente extrai da internet e coloca aqui no canal são para mostrar para vocês o que já fizeram. Então analisem os símbolos em si e não o ponto no todo, porque daqui a pouco você vai ter um Exu quebra-ossos, mas onde é que ele é enviado de quem? De Omulu, ele é enviado de Ogum, né? Ogum Megê, ou Ogum Choroquê, enfim, ele é enviado de algum outro orixá. Então, ele vai... Qual é o ponto de força dele? Ele é das almas? Ele é quebra-ossos da encruzilhada? Sabe? Então, cada entidade vai trazer o seu ponto e não vai estar errado, desde que ele risque e dê a explicação do ponto. Tá bem, querido? Muito bem. Seguindo aqui, a nossa irmã Nilda perguntou o seguinte: qual a diferença de riscar de baixo para cima e ao inverso? Ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo? Para mim não tem nenhuma, minha irmã. Desde que o ponto seja feito, se a entidade pouco interessa, né? O que interessa é que a entidade risque o ponto, né? E que ela explique o ponto de uma maneira satisfatória. A entidade, não se esqueça que é uma fusão, né, do espírito com o médium, né, que está no corpo físico. Então a entidade vai usar também os conhecimentos do médium, vai intuir ele a fazer da melhor maneira que seja mais simples para ele, mais fácil de perceber. Por exemplo, ele vai desenhar uma flecha, ele pode fazer de baixo para cima e ele pode riscar de cima para baixo. Entende? Então, a entidade vai intuir o médium a fazer da maneira mais fácil para ele, né? E não para ela. Porque o que a entidade quer no final é que ele risque o ponto que ela está intuindo. Então não tem diferença, tá bem, minha irmã? Muito bem. E a irmã Nilda faz mais uma pergunta. Faltou falar da estrela pequena, obrigada. Aí, minha irmã, eu não sei qual é a estrela pequena e de qual ponto, tá? Eu não sei de qual ponto aqui. Mas enfim, como eu expliquei anteriormente, a estrela em si, como aquela irmã, né, que perguntou de uma estrela grande e outras estrelinhas. Aquelas estrelinhas podem significar aquela assinatura, né, ou como dizem os esotéricos, a chave ali da entidade, né, aquela assinatura final ali, ela explicando qual é o grau dela dentro da sua falange, se ela é chefe de falange, se ela não é, enfim. Essas estrelinhas podem trazer várias conotações e inclusive
de luz, né, do divino, do seu grau de vibração, né, se ela é um espírito de muita luz, de pouca luz, enfim. Então somente a entidade aí para colocar, né, essa explicação, tá bom? Vamos avançando. Temos aqui a pergunta da nossa irmã Luciane Lucatelli, que diz assim, ela pergunta, como o guia traz o ponto? Nós aprendemos a fazer ou é inventado na hora? Minha irmã, a gente já explicou bastante isso e essa pergunta vale a pena a gente reprisar. Como é que é o ponto? Né? Os nossos guias espirituais, eles são de um amor tremendo, né? E quando ele vê que o médium tem dificuldade, né, ele está inseguro por causa de riscar o ponto, e porque ele ele tem medo de fazer errado, né? Às vezes não vem a intuição, né? As entidades costumam já meio que adiantar, né? Já adiantar o gabarito ali da coisa, através de sonhos, através de visões, né? A própria clareaudiência, enfim, de vários modos, né? Mas o mais comum é sim a intuição, tá? A pessoa não vai inventar na hora. O que você diz inventar na hora pode ser o que você vai ser intuído na hora. Aí sim. Então, às vezes, as entidades, percebendo que o médium está com dificuldades, está muito seguro, mas ele é dedicado, ele está trabalhando para isso, né? A entidade não costuma desonrar o médium. Tá? Então, ela vai te intuir na hora a desenhar. Então, nada que você vai fazer ali é inventado. Tá? É intuído. E o que eu sempre digo, meus irmãos, é que tenham confiança. Se vocês sentem que estão com um guia, né, que estão ali firmes e eles vão intuir, deixa o guia trabalhar, deixa ele fazer o ponto, deixa ele falar, expressar aquilo que ele veio trazer, né, colocar para fora a sua energia. É muito mais fácil. Né? Todos nós passamos por essas intempéries, né? Esse medo, essa insegurança, mas o que nós podemos dizer é isso, né? Estejam tranquilos, estejam confiantes de que vocês estão protegidos e que vocês estão muito bem amparados no momento, tá bom? Muito bem. E por fim, nosso irmão Wilson Ferreira, ele pergunta o seguinte, como se identifica o africano arranca-estrela? Bom, aqui, meus irmãos, linha dos africanos, né? Eu não sei o irmão, mas eu acredito que algumas umbandas, principalmente fora do Brasil, aqui nos nossos países, né, dos nossos vizinhos, os africanos são referentes aos pretos velhos, tá? Também se conhece por pretos viejos, ou baianos, né? Ou africanos. Tá? Bom, e esse preto velho, arranca estrela, né? Ou caboclo, às vezes se confunde muito nisso aí. Tá? Mas eu vou tomar por aqui pra gente, como ponto de partida, que os africanos são os pretos velhos, os escravos. Tá? Como se identifica? Bom, existe esse ponto, talvez o irmão pergunte, que existe um ponto também dessa entidade aí na internet. Ela é uma estrela de 5 pontas maior, com várias setas para fora, e em cada seta direcionada a pequenas estrelinhas, né, de 5 ou 6 pontos. Então, como é que se identifica, né? Não quer dizer que vai ser daquela maneira. Esse ponto, ele é um ponto de uma entidade que assumiu esse arquétipo, tá? Mas pode ter vários outros pontos. Por exemplo, aquelas setas poderiam ser espirais,
não é? Indicando outro tipo de movimento, não em linha reta, mas sim em círculos, né? Então, enfim, cada entidade vai se expressar de uma maneira, não tem como a gente precisar, meu irmão. Qual é o ponto exato, né? Absoluto de uma determinada entidade que assume aquela determinada roupagem, aquele arquétipo. Tá bem? Muito bem, vamos avançar. Agora nós vamos responder as perguntas do vídeo 116. Então nós temos aqui a pergunta da nossa irmã Paula Nascimento, que ela pergunta o seguinte: gostaria de estudar mais sobre o que significa linhas, vibração e grau das entidades. Você pode fazer um vídeo desse? Obrigado. Sim, minha irmã. Eu acho que sobre linha e vibração eu falei nos últimos vídeos. Tá? Eu acho que eu cheguei a tocar nisso. Porém, sobre o grau das entidades, realmente, eu quero ver se eu faço um vídeo separado, porque eu não quero me reportar somente a ponto riscado, né? Porque se vê muito pouco nisso. E eu até vou aproveitar o espaço para falar um pouco sobre essa questão do grau das entidades, né? Da sua hierarquia dentro das falanges. Eu penso o seguinte, meus irmãos, eu tenho visto nas casas em geral, pouco se vê entidades chegando e se identificando como chefes de falange, chefes de legião, entende? Primeiro, porque essas entidades que estão em graus mais acima, acredito eu que elas não precisam estar aqui na Terra cumprindo com toda hora com a sua missão. Eu acredito que são espíritos que sim precisam evoluir mais. Aí sim, esses precisam estar aqui trabalhando com nós, os encarnados, os médios, tá? Então eu acredito que para cá, então muito pouco vai vir esse tipo de entidade. Talvez venha um chefe de subfalange, vamos dizer assim, né? Mas a maioria aqui são peões mesmo, né? São entidades trabalhadoras da luz que estão aqui nos auxiliando. Porque a espiritualidade sabe, meus irmãos, que nós temos não é um problema, mas é algo a ser superado que se chama o ego, né? Então imagina-se lá, existem as entidades dirigentes das casas de religião que trabalham com os dirigentes carnais, né? Os dirigentes dos terreiros. Então imagina chegar lá um outro, né? Alguém de fora, alguém que está chegando na casa e resolve ir lá se identificar como um chefe do chefe da casa. Eu acho que isso criaria um transtorno, né? E ainda mais com os demais membros da corrente, seus irmãos, né? Porque ao entender de alguns sem esclarecimento, ele estaria se sobrepondo, né? Sobre todas as entidades, inclusive o chefe da casa, a entidade chefe. Então, muito pouco se vê isso nas casas, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então ali a maioria realmente são os peões mesmo trabalhando, não é? E a única entidade ali, chefe da falange, é a entidade que trabalha com o chefe do terreiro, justamente para evitar essa questão. Tá bem? Inclusive entidades, já tenho visto entidades nem enviadas dos orixás, enviadas dos próprios chefes de falange para trabalhar. Tá? Então, essa é um ponto de vista, é óbvio, ninguém é obrigado a concordar, mas é a nossa visão sobre este assunto. Mas, sim, por uma questão de conhecimento, né, até onde sabemos dentro da espiritualidade, nós vamos trazer um vídeo falando da hierarquia das entidades, né, na Umbanda. Tá bem? Então, espera aí que a gente vai chegar lá, tá bom, querido?
Muito bem. Agora a pergunta da nossa irmã Elis Zepansky. Ela diz assim: poderia explicar as linhas do ponto riscado da pombagira Maria Quitéria, por favor? É a mesma resposta, né, minha irmã? Não há um ponto específico dessas entidades. Não quer dizer que se em algum lugar existe essa disposição, tudo bem, tá? Mas no geral não existe ponto específico de entidade. Tá? Ao que nós sabemos, cada entidade traz a sua energia. Ah, mas são da mesma falange, trabalham no mesmo ponto de força, não interessa. Cada entidade é como um ser humano, cada um tem seu código de DNA, cada um tem aqui o seu polegar, né, vai registrar ali a digital, não é? Cada um tem o seu código genético, então cada entidade traz o seu código energético. Por ter o seu código energético, ela vai exprimir aquilo, né, através de um ponto riscado de uma energia. Então cada um vai ter a sua, não adianta. Tá bem? Nem que um único médium recebesse 2, 3 Marias Quitérias diferentes, 3 entidades, as 3 iriam usar o médium de maneiras diferentes e riscar 3 pontos diferentes. Tá bom, queridos? Só para vocês entenderem. Seguindo em frente, a nossa irmã Flopita Dias pergunta o seguinte: poderia explicar os pontos riscados dos africanos ou baianos? Sim, minha irmã, já apresentamos lá no início do vídeo. Então acho que essa daí já vai te tirar um pouco as dúvidas, tá bom? Bom, com isso a gente fecha as perguntas do vídeo 116. Agora a gente vai pegar as dúvidas ali do vídeo 118. Então nossa irmã Patrícia Azevedo diz o seguinte: boa noite. Tenho acompanhado sobre o tema de pontos riscados e fiquei com uma dúvida. Por exemplo, um ponto riscado de Dona Maria Padilha se difere de um espírito para outro. Correto. Mas no ponto de Maria Padilha, há algo que todas irão riscar confirmando que são dessa força das Padilhas? Que eu saiba não, minha irmã. A única questão, o que nós temos até hoje, por ser uma religião de 100 e poucos anos, né, a Umbanda é muito nova, o que nós temos até hoje são pontos que identificam pombagiras, que é o tridente redondo. Ponto. Tá? Isso pode vir a acontecer no futuro? Poderá, porque tudo na vida evolui, né, gente? Não vamos aqui ficar fechados, né, sermos ortodoxos, até porque a ponto de achar que tudo vai passar 1000 anos e a coisa vai ser assim. Claro que não, né? A Umbanda é uma religião aberta, né? Porém tem seus próprios fundamentos. É possível que no futuro algumas entidades tragam o seu sinal energético dizendo que são daquela entidade X? É possível. Por que não, não é? Estamos andando, estamos caminhando. Mas o que temos até hoje, eu ao menos desconheço que exista um ponto específico de um arquétipo, né, assumido por uma entidade, tá bom? Então vamos aguardar para ver o que acontece. A nossa irmã Paula Nascimento pergunta o seguinte: boa tarde, pode explicar melhor sobre a informação no ponto, sobre ser guia ou protetor, e qual mais opção e se isso vai no ponto? Bom, minha irmã, para mim, na Umbanda em ponto riscado, nós temos ali os guias de trabalho. As entidades são guias para mim e ponto. Ah, mas aí pode vir um protetor? Pode vir um protetor. Né? Nós temos aí guias, mentores espirituais, protetores, anjos, enfim. Né? Isso até cabe um vídeo separado para falar algumas diferenças sobre essas entidades, né? Esses espíritos. Mas para mim,
Na Umbanda nós temos guias, tá? E essa questão da hierarquia dos guias, né, como nós explicamos, se nós levarmos por consideração aquilo que se vê muito na Umbanda esotérica, quem é chefe de falange vai assinar em cima, quem não é assina embaixo, termina ali, né, fecha o seu ponto, ou escreve a chave, como é chamada na Umbanda esotérica. Isso pode acontecer? Pode, mas se vê muito pouco, né? As entidades evitam ficar se colocando, se são chefes, quem está acima, quem não está, justamente para se manter ali uma igualdade, né? Um pareamento, que na verdade as entidades na Umbanda trabalham todas juntas. Nós vimos as entidades trabalhando em vários médiuns diferentes, individualmente. Mas lá no plano espiritual, a falange trabalha energeticamente una. Tá? Então dificilmente vai acontecer ali de haver uma divergência entre um guia e outro. Pode acontecer, não tem nenhum problema nisso. Mas é muito difícil. Né? Nós vemos, melhor dizendo, durante os trabalhos, né? Nas casas onde se trabalha com entidades de Umbanda, na lei de amor e caridade, as entidades trabalhando de ponta a ponta dos trabalhos, dizendo a mesma coisa, levantando a mesma bandeira. Então essa questão de hierarquia dentro da Umbanda é uma coisa que as entidades evitam. E a razão é muito simples de chegarmos a essa conclusão, né? Na Umbanda existe a igualdade, né? Lá, por isso todo mundo de branquinho, né? Não interessa ali se o cara qual é a vida dele, qual é o padrão social, a cor, a raça, o sexo, o gênero, não interessa. Ali todos são iguais. Tá bem, minha irmã? Muito bem. Depois nós temos a pergunta do nosso irmão Diogo Costa. Ele pergunta assim: um Exu da linha Caveira pode riscar seu tridente com garfo redondo? Sim, pode riscar. Inclusive essa é a marca registrada dos caveiras, quer dizer, é algo que não tinha no início. Tínhamos o tridente quadrado, né, aquele assim, indicando que era um Exu, quer dizer, uma entidade masculina nessa linha de trabalho. Porém, com o tempo, né, essas entidades começaram a trazer a sua marca riscando um tridente redondo. Então, isso é que eu digo que pode vir a acontecer no futuro com entidades específicas, né? Olha, eu sou uma padilha, então eu vou riscar uma flor, por exemplo, um coração, enfim, isso poderá vir a acontecer no futuro? Poderá. Né? Vamos ficar observando as entidades, trazendo seus pontos, explicando o porquê, e com isso a gente vai aprendendo, né? Vai evoluindo também junto com eles, tá bom? Muito bem. O nosso irmão Wagner Oliveira pergunta assim: meu nome é Wagner e moro em Parauapebas, Pará. Muito bem, meu irmão, seja bem-vindo. Aliás, eu gostaria que nos comentários, quem puder e quem quiser, coloquem da onde são, para que a gente tenha uma noção até onde está chegando, né, essas informações, para a gente até mesmo direcionar os nossos vídeos, né? De repente eu estou falando só para a gente aqui do sul, né? Eu imagino que a maioria é daqui, então a grande parte não é. Então até para a gente buscar alguma coisa também que sirva para todos, né? Então coloquem, se possível, de onde vocês falam, para a gente ter uma noção daquilo que a gente vai buscar para direcionar para vocês, tá bom? Então nosso irmão aqui de Parauapebas, Pará, ele pergunta o seguinte: o caboclo que trabalha comigo pediu para estudar símbolos, os elementos riscado, né, os elementos do ponto riscado. Você pode falar também mais sobre os elementos? Meu querido irmão, pega o vídeo 17, que é o primeiro vídeo que nós fizemos, que ali tu vai encontrar muitos elementos riscados aí na Umbanda. E que legal
que a tua entidade, né, te pediu ou te intuiu a buscar mais conhecimentos por isso. É sinal que a tua entidade está querendo desenvolver esse trabalho, né? Porque as entidades não riscam pontos só para se identificar. A gente já disse muitas vezes aqui que as entidades também riscam pontos de trabalho, não é? Então, talvez a sua entidade quer que você estude para poder desenvolver isso daí. Tá bem, meu querido? Mas começa ou vai na nossa playlist aqui do canal, que tu vai encontrar ali todos os vídeos sobre ponto riscado. E ali começa do 17 e depois tu vai indo para os outros, que são uma sequência. E aí eu acredito que tu vai te esclarecer mais, tá bem? Um abraço para ti, meu irmão, e para todos os nossos irmãos aí do estado do Pará. Muito bem. Seguindo aqui, nós temos a pergunta do nosso irmão Felipe Oliveira. Ele pergunta assim: como sei o ponto, né, ou como saber o ponto de Maria Mulambo? A mesma coisa, né? Eu coloquei todas essas perguntas, todos os nossos vídeos, para mostrar para vocês que as pessoas têm essa ideia, né, de que existe um ponto único de uma entidade, né? Então, meus irmãos, a gente não vai cansar nunca de falar isso aqui. Não existe um ponto específico. Cada entidade vai trazer o seu ponto. Por isso que é legal a gente estudar os símbolos individualmente, para que a gente entenda o contexto. Quando vocês virem uma entidade riscando um ponto lá no terreiro de vocês, não vai nem precisar ela falar, vocês já mais ou menos vão saber do que se trata. Tá bem, meus queridos? Então é isso, meu irmão, não existe, né? A entidade, quando chega lá, cada uma, quer dizer, Mulambo tem milhares, né? Então, elas vão riscar o ponto e vão explicar ali o seu significado. Mas não quer dizer que uma Mulambo vai ser igual a outra, né? Todas elas vão ter diferenças, tá bem? Muito bem. A nossa irmã Flopita Dias diz assim: poderia explicar o ponto riscado de africano? Sim, que são os pontos dos pretos velhos, né? Alguns ali também, ou baianos, como eles chamam, quer dizer, nós já falamos lá atrás, no início do vídeo. E no vídeo 17, minha irmã, nós falamos mais profundamente sobre a linha dos pretos velhos, né? Que no caso, para vocês aí, não sei de qual país, né? Seriam os africanos. Mas enfim, aproveito para enviar um saludo para os nossos irmãos aqui da América Latina que nos acompanham no canal. Muito bem. Depois nós temos a pergunta do Leste, né? Ou da Leste, que diz assim: axé e boa noite. Axé, meu irmão ou minha irmã. Saravá. Me chamo Marcelo. Sim, é um irmão. É um irmão. E tive um sonho com o Exu. E ele riscou um ponto. E neste ponto tem 3 tridentes para cima, um cruzado no meio, armador, e 3 tridentes para baixo, com 2 cruzes, uma de cada lado. Bom, pelo que eu entendi, meu irmão, se é que eu entendi o teu ponto, tá? Eu vou colocar aí para vocês na tela, dê uma olhada, e aí vamos explicar. Já foi dito que é um Exu, né? E por ser um Exu, talvez esses tridentes que tu viste são quadrados. Estou partindo desse ponto aí, desse pressuposto, tá? Olha, meu irmão, não tem como se apurar se ele é um Exu da encruzilhada, porque essas cruzes, elas podem dizer que ele é um Exu da encruzilhada, tá? Essa cruz pode dizer que ele é um Exu das almas, da linha das almas, e essa cruz pode dizer que ele domina os 4 elementos físicos, né? Que é terra, água, fogo e ar, né? Tá? Então,
Porque esse significado da cruz na Umbanda esotérica significa isso, né? Que é praticamente o da estrela de 5 pontas. A diferença é que na estrela de 5 pontas tu tem o quinto elemento, que é o éter, que é o elemento espiritual. Então ele pode dizer várias coisas, né? Mas se essa entidade é a tua entidade, o teu Exu, e ele te colocou isso, veja que interessante, meu irmão. Ele já está te mostrando qual é o ponto que ele quer que tu risque, que ele vai te intuir a fazer, né? Então já é uma pista, né? É um Exu, não é? Ele pode ser das almas, ou das encruzilhadas, né? Enfim. Ou essas cruzes representam os elementos, o domínio desses elementos, né? Que o elemento do Exu, em princípio, vem a ser fogo, né? E para alguns aí terra, né? Porque se relaciona lá com um chakra básico, né? Que é o terra, e por ser essa questão da vida, da sobrevivência, enfim, dos caminhos, vem ser relacionado a Exu. Bom, mas enfim. Mas é isso aí, meu irmão. Talvez seja uma entidade das almas ou da encruzilhada. Mas quem vai dizer o nome dele, qual ponto de vibração, vai ser ele. E parabéns para ti que recebeu, né? Venha confirmar aquilo que nós falamos agora atrás. As entidades, às vezes, percebendo que o médium está esforçado, né? Que ele está inseguro, mas está se esforçando, que ele está buscando aquilo com toda a sua força, elas resolvem dar esse apoio, né? Mostrar para eles qual é o ponto. Mas enfim, é isso daí, tá bem, meu irmão? E por fim, nós terminamos aqui com a pergunta da nossa irmã Elba Costa. Ela diz o seguinte: boa tarde, querido. Boa tarde ou boa noite, minha irmã. Encontrei esse canal e sou muito grata ao povo sagrado porque veio na hora certa. Poxa, que bacana, né? Então agradecemos, né, a espiritualidade maior por isso. Quero lhe fazer uma pergunta, por favor. Eu vi em uma chama de uma vela um arco e um machado. Seria ponto de Oxóssi ou Xangô? Gratidão. Eu não sei se ela viu num ponto riscado uma vela, um arco e um machado. Aí não sei, minha irmã. Ou se tu viu em uma chama, tá? Eu vou pegar o teu texto, né? Eu vi em uma chama. Talvez de uma vela, isso, né? Tu olhou para uma vela, talvez num momento de meditação, num momento de oração, e tu enxergasse um arco e um machado, né? Então seria ponto de Oxóssi ou Xangô. Bom, eu não sei se também tu estás na busca, né, com o teu guia, mas o arco, ele é um elemento que indica inclusive a linha de trabalho, que são os caboclos, tá? E o machado indica a enviação do orixá Xangô. Então, em princípio, o arco e o machado vai trazer a conotação de um caboclo ou de uma cabocla enviada do nosso pai Xangô, nosso grandioso pai. Tá bem, minha irmã? E que interessante, né? Veja as maneiras como a espiritualidade tem para se manifestar, né? Para entregar as informações aos seus médiuns, né? Aqueles médiuns sérios que buscam com sinceridade, respeito e principalmente humildade, né? Evoluir com a espiritualidade, né? Então veja que a nossa irmã que viu em uma chama, ela teve essa visão, uma vidência, né? Ou uma clarividência. Então é isso, meus queridos. Eu agradeço sempre a espiritualidade maior, aos orixás, aos nossos guias e mentores, por essas perguntas, porque elas também nos instigam a busca de conhecimento, a busca de alguma resposta,
Isso se coaduna muito com o nosso propósito de buscadores, porque realmente essa é a palavra. Somos buscadores, né, espirituais, quer dizer, queremos respostas da espiritualidade e somos universais, universalistas, não é? Não estamos alicerçados, arraigados, amarrados a qualquer ou alguma corrente específica, né? Nós somos livres, pensamos com racionalidade, porém respeitamos a toda e qualquer religião, toda e qualquer vertente, porque não somos os donos da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? O único dono da verdade é o Criador, né? Deus, Javé, Oxalá, Olorum, né? Zambi, Alá, enfim, né? Só Ele é o dono da verdade, nós não somos. E por essa razão é que estamos nessa busca, né? Querendo encontrar respostas para a nossa alma, para o nosso espírito, para que a gente possa finalmente nos melhorarmos cada vez mais. Deixo aqui o meu saravá fraterno, muita paz, muita luz, e até a próxima, meus irmãos. Tchau, tchau.